que o Senhor quer de mim. Não diga apenas o que eu quero ouvir. Deus, por favor, venha e toque em mim. Preciso tanto te sentir. Diga para Ele: Deus, por favor, abra o coração. Deus, por favor, me diz o que o Senhor quer de mim. Não diga apenas o que eu quero ouvir. Oh, Deus, por favor. Deus, por favor, venha e toque em mim. Preciso tanto te sentir aqui. Diga para Jesus: às vezes eu não sei, oh Deus. Às vezes eu não sei como agir ou pensar e falar, e dá vontade de correr pros seus braços, ficar e nunca mais sair dali. Na tua presença, Jesus. E nunca mais sair dali. Oh, às vezes eu não sei Às vezes eu não sei como agir ou pensar e como falar. agir ou pensar. Diga para Ele: me dá vontade. Me dá vontade. Oh Deus, é a única vontade que temos de correr para os teus braços. Teus braços, ficar e nunca mais sair dali. Dos teus braços de amor e nunca mais sair dali. Diga para Ele então: Deus, por favor, abra o coração, converse com Jesus. Deus, por favor, Me diz o que o Senhor quer de mim. me diz o que o Senhor quer de mim. Não diga apenas o que eu quero ouvir. Diga apenas o que eu quero ouvir. Oh Deus, por favor, abra o coração e chame Ele. Deus, por favor, Venha e toque em mim. venha e toque em mim. Preciso tanto te sentir. Preciso tanto te sentir aqui. Oh, às vezes eu não sei. Exponha a Ele o seu coração. Às vezes eu não sei como agir ou pensar e falar, e dá vontade De correr pros teus braços de correr pros teus braços e nunca mais e sair. nunca mais sair dali. Isso, vai se aproximando dele, vai se achegando a Ele. E nunca mais sair dali. Oh, abre o coração, levanta a tua voz e diga: às vezes eu não Às sei vezes eu não sei como agir ou pensar e como falar. agir ou pensar. Me dá vontade dá vontade de correr pros teus braços e ficar. de correr pros teus braços e Nunca mais sair. nunca mais sair dali. Oh, se achegar a Ele a cada instante, a cada momento. E nunca mais sair dali do teu aconchego, do teu afago. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olha aqui para mim, por favor, preste atenção. Todos nós, pessoal, temos a necessidade da resposta de Deus na nossa vida. Por quê? Porque as dúvidas, as indagações, elas vão nos corroendo por dentro. Elas vão minando a nossa estrutura espiritual. Aquilo que você não consegue alcançar de Deus como resposta, isso vai fragilizar a sua fé. Isso vai criar ao seu redor um terreno frágil e você não conseguirá avançar com a firmeza que você precisa. Por quê? Porque você ainda está incerto, você está inseguro, você não está convicto. Não existe uma direção clara de Deus a respeito desse questionamento. Por isso que o salmista dizia: eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu.
Ele precisava de resposta. Ele tinha que ter essa resposta de Deus na vida dele. A mesma coisa somos nós. Eu preciso da resposta de Deus. Eu não posso levar minha jornada de fé cheio de interrogações na minha cabeça, cheio de dúvidas no meu coração, de questões não resolvidas. Eu preciso me colocar diante de Deus e ter dele resposta, ter dele direção a respeito de qualquer que seja a situação. Por quê? Porque essa falta de resposta, essa ausência de confirmação, de expressão de Deus a respeito daquilo que nos dá insegurança, que nos dá incerteza, o que isso causa em nós? Não desmarca aqui? Vamos no capítulo 42, o mesmo livro de Salmos. As minhas lágrimas servem-me... Para que serviam as lágrimas, pessoal? De mantimento, de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente. Qual era a indagação que se fazia? Onde está o teu Deus? Olha que situação, pessoal. Olha aqui para mim, por favor. Veja, o salmista dizia, eu estou vivendo de lágrimas. Eu estou me alimentando de lágrimas de manhã e de noite. E por que a vida dele estava tão sofrida? Por causa de um questionamento. Por causa de uma indagação não respondida. Porque diziam a ele, onde está o seu Deus? Em outras palavras, cadê a manifestação de Deus na sua vida? Então essa pergunta para a qual ele não encontrava ainda a resposta, fazia com que ele se alimentasse de lágrimas. E tem gente se alimentando de lágrimas, pessoal. Tem gente comendo tristeza. Por quê? Porque ela não encontra a resposta. Ela não acha a resposta. Enquanto você não tiver resposta para os seus questionamentos, para as suas indagações, querido, você não vai se alimentar de sorrisos. A sua alegria não lhe satisfaz, não é completa. Por quê? Porque você não consegue encontrar a resposta que resolva o seu problema, que resolva o seu questionamento. Por isso que o salmista dizia, eu busquei ao Senhor e ele me respondeu. Não tem esse negócio de eu ficar na presença de Deus, pensativo, será? Ai, não sei, pastora, não. Eu busquei a Deus e ele me trouxe resposta. Na minha vida a resposta chegou. E tem que chegar, pessoal. Nós não podemos passar nossa jornada de fé na presença de Deus incertos, pisando com medo. Ai, pastora, não sei, eu orei, mas não tive ainda uma certeza não, mas estou indo. Não, eu quero resposta de Deus. Eu tenho que ter resposta de Deus. É buscar o Senhor e Ele responder. Quem me entende, diga graças a Deus. Vamos pegar o exemplo disso? Êxodo capítulo 5. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo, daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizeste ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Veja, olha aqui para a pastora, o que aconteceu? Então, Moisés foi lá, disse a Faraó para libertar o povo. Faraó ficou bravo toda a vida, falou, eu não conheço Deus nenhum e não vou libertar povo coisa nenhuma. E aí Faraó deu ordem aos seus oficiais, para quê? Para que não fizesse como de costume, dando palha aos israelitas para que eles produzissem tijolos. Faraó dizia, eles estão com esse pensamento porque eles estão com um tempo vago.
vamos ocupar o tempo deles. Então não daremos palha, contudo, eles vão ter que colher a palha, produzir a mesma quantidade de tijolos no mesmo tempo. Isso era uma forma de oprimir ainda mais o povo, porquanto Faraó estava aborrecido que Moisés havia dito para que os libertasse. E aí o que aconteceu? Versículo 14, diz: e foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: por que não acabaste vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos. E nos dizem: fazei tijolos. E eis que teus servos são açoitados. Porém, teu povo não tem culpa. Mas ele disse: vós sois ociosos. Vós sois ociosos. Por isso dizeis: vamos e sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora, trabalhai. Palha, porém, se vos não dará. Contudo, dareis a conta dos tijolos. Olha que situação, pessoal. E aí, o que aconteceu? O povo não dava conta de produzir a mesma quantidade de tijolos, porque eles tinham que colher a palha, pegar a palha nos campos, depois fazer os tijolos. E aí os exatores iam lá e chicote neles. Aí o povo de Israel foi conversar com o Faraó. Poxa, que maldade vocês estão fazendo com a gente. Vocês estão nos requerendo a mesma quantidade de trabalho, mas não estão nos dando meios para realizar. E Faraó dizia: não vamos dar mesmo, porque vocês são um bando de ociosos. Ao invés de ficar pensando em ir para o deserto fazer festa para Deus, vão trabalhar. E aí Faraó começou a oprimir o povo. Com isso, Moisés ficou confuso, porque afinal de contas, ele foi falar a Faraó para quê? Para melhorar ou piorar a situação do povo, pessoal? Era para melhorar, era para libertar o povo. Porém, o efeito foi o contrário. Desde que ele falou a Faraó, o povo estava sendo castigado. E aí, versículo 22, diz: então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? E qual foi outra pergunta que Moisés fez? Diga para mim. Por que me enviaste? Olha aqui para mim, pessoal. Com tudo o que acontecia com Israel, Moisés tinha essa dúvida, gritando dentro dele: Senhor, eu não estou entendendo. Por que o Senhor me enviou? Porque está tudo dando errado. Ao invés de eu ajudar o povo, eu só estou piorando a situação deles. E aí Moisés começou a questionar o chamado dele. Por que o Senhor me mandou? Querido, como dizia o salmista, eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Se você não tiver resposta, você vai ficar inseguro. Você vai ficar receoso. Tem gente que diz: pastor, eu oro. Mas eu não sei, pastor. Tem horas que eu pergunto a Deus: Senhor, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Quem nunca pensou nisso? Quem nunca teve essa dúvida? Não, pastora, porque de repente eu estou fazendo alguma coisa errada e eu não sei. Tem gente que procura até pecado. Será que eu estou em pecado, pastora? Estou pedindo a Deus para Deus me mostrar se eu estou em pecado. E assim vai. Dúvidas que ficam ecoando na cabeça. Dúvidas que ficam desassossegando o coração. Por isso que o salmista dizia: eu busquei ao Senhor e Ele respondeu. O servo de Deus não pode ficar sem resposta. A falta de resposta faz você questionar muita coisa. A falta da resposta faz você ficar inseguro até na missão que Deus te deu. Às vezes a pessoa está ali orando pela família, mas as coisas não vão fluindo e ela não tem uma resposta e ela começa a duvidar. Não sei, pastora, eu já não sei mais. Eu estou orando, mas eu confesso que eu não estou mais entendendo. E aí nós temos que nos achegar a Deus no intuito de alcançar resposta. Senhor, eu preciso de uma resposta. Do contrário, toda a minha estrutura vai se abalar.
Essa dúvida, essa indagação, esse questionamento vai impedir que eu avance a maneira que o Senhor gostaria que eu avançasse. Quem consegue me entender, diga graças a Deus. E aí, o que Deus respondeu? Versículo 1 do capítulo 6. Então, disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó. Porque por mão poderosa, diga para mim, os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Aí Deus respondeu a Moisés. Deus explicou como é que a coisa ia acontecer. Porque Moisés dizia: Senhor, não está sendo nada fácil, porque o Senhor me mandou. A situação do povo só piora. E aí Deus falou para ele: não, Moisés, você não entendeu. Faraó não vai libertar o povo assim na molezinha, não. Pelo contrário, por mão forte, eu vou tirar o meu povo do Israel. Com mão poderosa, eu vou libertar o meu povo. Aí Moisés se encorajou a continuar na missão. Porque Deus respondeu a ele que as coisas não seriam fáceis, mas seria com mão de poder que o povo seria liberto. Querido, se você não tiver resposta, você vai ficar desencorajado. Você vai ficar desanimado. Então nós temos que nos colocar diante de Deus nesse objetivo. Como dizia o Davi, eu busquei ao Senhor e ele me respondeu. Não fiquei sem resposta. Não é orar só por orar. É orar, é colocar diante de Deus e receber de Deus retorno. Quem me entende, diga amém, Jesus. Vamos pegar outro exemplo? Juízes capítulo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram, o que eles fizeram, pessoal? O que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Birzita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Vai escutando, versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, qual foi a primeira pergunta que ele fez? Por que tudo isto nos sobreveio? Dá uma paradinha aí, olha aqui para a pastora, preste atenção. O que aconteceu? A Bíblia diz que o povo de Israel havia feito aquilo que era mal aos olhos do Senhor, ou seja, eles desobedeceram a Deus, agiram contra a palavra. Como resultado, eles caíram na mão dos midianitas, um povo mau, que os fazia empobrecer a cada dia, por mero prazer. Tudo que Israel semeava, o que eles faziam? Eles iam lá e destruíam, só para não deixar mantimento. E aí o povo foi empobrecendo a cada ano. E diz a Escritura que Gideão era um jovem, o que ele fazia? Ele estava lá malhando trigo para esconder, porque se os midianitas vissem, iam acabar com tudo. E ele malhando trigo para esconder dos midianitas. E aí vem o anjo de Deus e fala para ele: olha, Deus é contigo. E ele vira para o anjo e fala o seguinte, presta atenção, se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo com a gente? Vamos parar para pensar. Por que tudo aquilo estava acontecendo? Porque o povo havia feito o que, pessoal? O que era mal aos olhos do Senhor, já tinha sido explicado. Ele sabia a trajetória de Israel, contudo, ele fez essa pergunta. Perdoa a expressão que eu vou usar agora, parece até uma pergunta idiota, né? Pergunta descabida, coisa de criança. De vez em quando minhas filhas saem com uma coisa assim: mãe, tá fazendo arroz para quê? Se eu não tiver com muita paciência no dia, eu já respondo logo: para que serve arroz, minha filha? Ah, para comer, mãe. Ah, tá, então, para que eu estou fazendo arroz? Ela me responde: para a gente comer, mãe. Pois é, né? Criança que é assim, faz pergunta cuja resposta eles já sabem, não tinha necessidade de perguntar. Só que às vezes, pessoal, embora não sejamos crianças no sentido literal da palavra,
Às vezes nós temos essa necessidade de perguntar a Deus coisas que a resposta parece evidente. Parece estar diante do nosso nariz. Alguém diz até assim, pastora, eu estou orando, sabe? Mas assim, tem horas que eu penso, meu Deus e tal. Mas eu nem falo isso com Deus, pastor. Eu não falo porque tem coisas que não adianta você ficar perguntando. É besteira. Mesmo que seja besteira. Pergunte. Não tenha medo de perguntar. O Gideão perguntou. Por que isso está acontecendo? Ele sabia por quê, mas ele perguntou. Pastora, mas se ele sabia a resposta, para que perguntar? Pastora, se tem coisa que eu sei que é besteira, que é até infantilidade espiritual da minha parte perguntar, para que eu vou perguntar? Porque embora a resposta pareça evidente, às vezes não estamos enxergando. Não estamos percebendo. Lembra de Apocalipse, quando ele orienta lá a sua igreja? Lembra-te, pois, de onde o que, pessoal? De onde caíste. Às vezes a gente não lembra mais. Tem coisas que esquecemos. Que é tão evidente, mas que está desapercebido aos nossos olhos. Embora pareça ser uma pergunta infantil, mas é preciso que ela seja feita. Porque aí Deus vai trazer o fio da meada ao seu coração. Deus vai trazer aos seus olhos aquilo que você precisa lembrar ou retomar para conseguir seguir adiante. Mas às vezes a gente se cala e não pergunta, não fala nada. Não, pastora, eu nem estou falando isso com Deus porque acho que é besteira minha falar. Não tem isso com Jesus, pessoal. Se a dúvida está no seu coração, você tem que trazer sua presença de Deus. Quem me entende? Diga glória a Deus. E aí diz para nós, versículo 13. Mas Gideão lhe disse, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vamos juntos? Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Olha aqui para mim, pessoal. E aí, o Gideão fez aquela pergunta infantil e nós entendemos que não importa o quão imatura seja a pergunta, não esconda, exponha diante de Deus, porque às vezes aquilo que parece ser tão evidente, tão óbvio, é algo que Deus precisa esclarecer no seu coração. E em seguida ele fala para o Senhor, cadê as maravilhas que os nossos pais nos contaram, que Deus fez e aconteceu, marchou com o seu povo lá do Egito, enfim. Aí o anjo fala para ele, ô Gideão, vai nessa tua força, porque você vai ser usado por Deus para libertar os israelitas. Querido, se ele nunca tivesse perguntado, ele jamais ia saber que Deus estava dando uma missão para ele. Que ele ia ser usado por Deus como libertador do seu povo. Tem coisas que se você não se abrir diante de Deus, você não vai entender. Você vai olhar a situação e vai ficar confuso. E não vai perceber onde é que você se encaixa nessa história. Pastor, eu não sei. Eu não entendo o que Deus está fazendo. Não faço a menor ideia, pastora. E Gideão lá se perguntando, Senhor, cadê as tuas maravilhas? E aí, quando ele perguntou, Deus falou para ele, você vai ser usado por mim. Você vai mostrar essas maravilhas no meio do meu povo. Mas se ele não tivesse perguntado, ele não saberia. Querido, se você não perguntar, você não vai saber. Por isso que o salmista disse, eu busquei ao Senhor e ele me respondeu. Eu não fiquei sem resposta. A resposta de Deus é tudo que nós precisamos. Quem consegue me entender, diga amém, Jesus. Jeremias capítulo 33. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele encerrado no pátio da guarda, dizendo, assim diz o Senhor, que faz isto, que mais? O Senhor que forma isto, para o estabelecer. O seu nome é o que, pessoal? É Senhor. Versículo 3. Vamos juntos?
clama a mim e responder-te-ei. Dá uma paradinha aí. Olha aqui para a pastora. Isso aqui me chamou muita atenção. Olha aqui para mim, por favor. A Escritura diz: assim diz o Senhor, que faz isto, que forma isto, que estabelece. O Senhor é o seu nome. Ou seja, Ele é Deus. E não tem questionamento, não tem mimimi com Ele. Contudo, apesar dele ser Deus, fazer e acontecer, Ele está dizendo: clama a mim e eu vou responder. Infelizmente, pessoal, às vezes nós fomos mal ensinados. Nós aprendemos pela religião que Deus é Deus. E nós não temos que perguntar o agir dele. Ele é Deus. A Bíblia diz: agindo ele, quem impedirá? Contudo, ele diz: clama, que eu vou te responder. Mesmo ele sendo Deus, fazendo aquilo que ele quer fazer segundo a sua vontade. Se eu buscar, ele vai me dar resposta. Então, quem diz: ah, pastora, Deus está fazendo uma obra na minha vida que eu não entendo ainda. Não entende porque você não busca. A hora que você buscar, ele vai te explicar. Mesmo ele sendo Deus, ele diz: clama que eu vou te responder. Nós não temos um mau professor, pessoal. Nós temos um Deus que é paciente, que senta conosco e se revela ao nosso coração. Só que às vezes nós nos acomodamos a esse pensamento: ah, que Deus é Deus e Ele faz o que Ele quer. Sim, Ele é Deus, faz o que Ele quer, segundo a vontade dEle. Contudo, se eu buscar a Ele, Ele vai me dar resposta. Ele vai se revelar para mim. Não foi assim com Jesus? Jesus já veio ao mundo com um plano determinado. Qual era o plano do Pai, pessoal? Que Ele morresse pela humanidade. Mas mesmo assim, quantas vezes ele não conversou com os discípulos? Explicando: ó, eu vou cair na mão das autoridades. Quantas vezes ele não explicou isso? Claro que os discípulos não entenderam, mas ele explicou várias vezes. Então, se nós clamarmos, ele vai responder. Ainda que você diga: pastora, mas é um mistério que Deus está na minha vida. Mistério porque você não clama. A hora que você clamar, você vai ter resposta. Ele vai se revelar. Deus não vai deixar seus servos confusos, cheios de dúvidas e questionamentos. Não sei, pastora, eu sei que eu estou na mão de Deus, mas eu não sei o que Ele está fazendo. Ele quer revelar para você o que Ele está fazendo. Quem entende, diga glória a Deus. E aí ele diz, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei o que, pessoal? Coisas grandes e firmes que não sabes. Então ele vai anunciar, ele vai contar para você essas coisas grandes, essas coisas firmes que você não sabe, que você não entende. Pastor, eu não estou entendendo. Ah, pastora, mas ao servo não cabe entender. Ao servo cabe fazer. Não, meu irmão, Deus é bonito. A religião é você tentando alcançar Deus. O evangelho é o contrário. É Deus alcançando você por meio de Jesus. Então, no evangelho, ele nos alcança. Ele conversa conosco, ele fala, ele explica na palavra. Ele vai te explicar direitinho. Ele vai te anunciar com a maior calma, de uma forma que você vai entender. Eu não estou tirando a convicção de que Deus é Deus e que Ele faz todas as coisas segundo a sua vontade. Ele é tudo isso, mas Ele responde a quem clama. Ele não vai te deixar no vazio. Ele não vai te deixar cheio de indagações para as quais você não consegue resposta. Quem entende, diga graças a Deus. Volte a Salmos, vamos terminar. Salmos capítulo 34, versículo 4, onde começamos a mensagem. Vamos juntos? O que diz? Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Deu uma paradinha aí. Novamente, nós precisamos de resposta. Nós temos essa necessidade. Essa coisa de que, é isso, aceita. Não, nós precisamos de resposta. Tem dúvidas que acabam com a nossa estrutura. Existem questionamentos que dificultam a nossa caminhada. Poderíamos avançar, mas não temos certeza. Tudo se tornou um terreno frágil. Não sabemos se podemos pisar com convicção. Por isso que o salmista dizia, eu busquei, ele respondeu. Eu não posso viver a minha vida de fé sem resposta. Eu tenho que ter resposta de Deus. Mas há quem diga, pastora, mas às vezes
Eu entendi tudo isso que a senhora falou, alguém diz. Mas só que, pastora, há momentos que Deus, ele deixa o homem sem resposta, que às vezes uma dúvida, uma resposta, aliás, gera outra dúvida. Criança é assim, né? Se te perguntar uma coisa, logo em seguida vem qual indagação? Por quê? Não é assim? Você tem que botar isso aqui. Vai botar onde? Aqui. Por quê? Né? Aí quer saber o porquê. E uma dúvida vai gerando outra dúvida. E alguém pode até dizer, pastor, às vezes Deus não responde, porque tem resposta que é pior do que não ter respondido. Dá um nó na cabeça. Pastor, eu fui perguntar um negócio para fulano me respondeu, pastor, eu fiquei pensando, o que ele quis dizer com aquilo? Tem gente que diz, pastor, não dormi à noite. Fiquei pensando o que fulano quis dizer. Não, quando eu encontrar com ele, eu vou perguntar o que ele quis dizer. Aí fica naquela coisa. E às vezes a pessoa diz, pastora, às vezes Deus não responde por isso, porque vai gerar mais dúvida, vai causar medo, pânico, sei lá o que, né? E vai. Versículo 4. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Diga para mim, livrou-me de todos os meus temores. Essas indagações que agora falei para você, isso é coisa do homem, pessoal. O homem consegue fazer isso. Te dá uma resposta que te deixa mais preocupado do que antes sem a resposta, né? Mas Deus não. Quando a resposta vem de Deus, ela liberta você. Não tem essa coisa de que Deus me respondeu agora que eu fiquei preocupado. Impossível. Quando a resposta vem de Deus, querida, é uma libertação. Ali caem por terra todas as dúvidas, todas as incertezas. Não tenha medo de buscar a resposta de Deus. Pastora, tem horas que eu falo assim, não, eu vou fazer um propósito com Deus, eu vou buscar essa resposta. Mas por outro lado, pastor, eu fico pensando, eu tenho medo, pastor, e se Deus me responder uma coisa que eu não estou esperando? Querido, não importa, pelo sim ou pelo não, na resposta de Deus ele te liberta. Na resposta de Deus o teu caminho é desembaraçado. Ele não vai gerar mais confusão, pelo contrário. Quem tem resposta de Deus tem libertação. Quem entende, diga graças a Deus. Pai, nós ouvimos a Tua palavra, nós entendemos pela palavra do Senhor algo que talvez até já sabíamos, mas ainda não tínhamos levado em consideração. Pai, como nós precisamos de resposta. Como precisamos de resposta, Senhor. A falta da resposta nos deixa frios, fracos, doentes espiritualmente. A falta da resposta nos prende, nos detém nas nossas dúvidas, nas nossas inseguranças. O salmista se alimentava de lágrimas, ó Deus, enquanto ele só tinha questionamentos. Olha para a nossa alma, Senhor. Olha para o nosso coração, meu Pai. O Senhor sabe quais são as nossas questões e nós não podemos mais fingir que elas não existem. Também não podemos mais fortalecer esse pensamento de que Deus é Deus e Ele sabe o que está fazendo. Sim, o Senhor é Deus, o Senhor sabe o que está fazendo, mas isso não impede que o Senhor nos responda, pelo contrário. Tua palavra até nos diz, clama a mim e responder-te-ei. O Senhor é Deus, mas não vai nos deixar sem resposta. O Senhor é soberano, mas não nos vai deixar, meu Deus, inquietos e aflitos com as nossas dúvidas. Não, não, não. O Senhor quer se mostrar ao nosso coração. O Senhor quer se revelar a nós. O Senhor já tinha um plano na libertação de Israel do Egito, mas o Senhor explicou para Moisés. Do contrário, ele ficaria ali inseguro, incerto do seu chamado. O Senhor já olhava para Gideão na certeza de que usaria para libertar Israel. Mas o Senhor explicou para ele que ele estava sendo enviado. Ele vai explicar para você, querido. Ele vai explicar para você, minha irmã. Ele não vai te deixar na dúvida. Ele não vai te deixar na incerteza. Comece a se colocar diante de Deus nessa hora. Comece a colocar diante de Deus aquilo que são as suas dúvidas, os seus questionamentos.
questionamentos. Comece a falar com Jesus agora. O Davi dizia: eu busquei ao Senhor, Ele me respondeu. Ele não vai te deixar sem resposta, Ele não vai te deixar no vazio. Pelo contrário, a resposta de Deus te trará libertação, a resposta de Deus te trará certeza, a resposta de Deus te trará refrigério. Oh, querido, Ele vai livrar você desses medos, Ele vai libertar você dessas angústias que você tem passado. Isso, vai falando com Jesus agora, vai colocando diante de ti a tua vida, coloque diante de Deus os seus caminhos. Isso, vai apresentando a Jesus agora aquilo que ainda aflige o seu coração. Talvez é uma pergunta aparentemente tola, mas não há pergunta tola para o Senhor. Ele vai te responder, Ele vai te explicar, Ele vai te mostrar. Ele é um bom professor, o Espírito Santo é um bom ensinador, Ele vai te orientar. Deus, eu preciso de ti, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua resposta na minha vida, eu preciso do teu mover, Jesus. É na minha casa, é na minha família. Isso, vai falando com Deus agora, vai colocando diante de Deus. É buscar mesmo, querido, é buscar mesmo, minha irmã. Oh, tem que buscar, tem que se colocar diante dele. Pai, eu preciso da tua resposta, porque às vezes eu não sei, Senhor, às vezes eu não sei como é que eu vou fazer. Eu preciso de uma direção. Mostra-te, revela-te a mim, mostra-te ao meu coração, me ensina. Oh,